Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino Deneno, naquele momento que a gente senta pra conversar espiritualidade, espiritualismo, cultismo, magia, todas aquelas coisas que tem uma vida meio Smith, malucão aí, sempre sem edição, sem corte, sem porra nenhuma. Como é que vocês estão, criançada? Segunda-feira, logo eu vou subir um videozinho aí dos rolês de comidinhas que eu fiz com as Anas nesse fim de semana. Eu sou o único cara que posso afirmar que tem umas Anas de verdade. A gente fez um rolezinho aí ontem. A gente filmou, fez aquele videozinho lá. Tá bem chulo, eu ainda não sei como é que eu vou fazer esse tipo de coisa. Algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram, então eu não sei se isso vai rolar. Eu confesso que eu tô gostando de fazer, porque é comida sempre é bom, né? Mas, como é que vocês estão aí, pessoas? Passaram bem o final de semana? Eu tô cansadão, mas estamos na reta final do trabalho. Essa semana vai ser foda aqui na Bedart, porque a gente tem que entregar o trabalho mega gigante que eu tô fazendo agora no final de semana que vem. Então essa semana vai ser bem atribulada, mas vamos que vamos, né? E também vocês não estão interessados com isso. Eu quero falar um negócio pra vocês. Eu tava lendo lá as perguntas pra fazer pra fazer as perguntinhas de vocês hoje. E hoje, ou sei lá, a pergunta mais recente que eu tenho lá é uma pergunta muito legal, que eu passei na frente de todo mundo, tá? Eu não costumo fazer isso, eu sempre vou respondendo em ordem. Mas essa eu passei na frente porque eu acho que ela merece ser abordada o mais rápido possível. O camarada perguntou o seguinte, ó. Olá, Nino. Olá. Por gentileza, tem como fazer... Obrigado, muito educado. Tem como fazer um vídeo falando da metodologia que você usou para chegar no nível que chegou no seu emprego anterior? Lembro você dizendo que devido ao seu desempenho pulou algumas etapas e foi mais longe dentro da empresa. De vez em quando, você faz algumas comparações entre o trabalhador brasileiro e o trabalhador da gringa, mas sempre enfatizando as qualidades do de fora. Quero saber com mais detalhes a sua visão a respeito do trabalho, como subordinado e não como patrão. Cita também alguns filósofos que tratam a respeito desse assunto. Acredito que deveríamos enxergar o nosso emprego como nosso patrimônio e dar o nosso melhor. Um exemplo bacana, o empregado no Japão, quando quer aumento de salário, ele não consegue, ele não se revolta, ele trabalha o dobro, e aí sim requer o aumento de salário novamente. Um grande abraço, valeu mesmo. Cara, primeiro, eu não tenho como citar esses filósofos, porque eu, na verdade, eu não leio muito filosofia de trabalho, assim. E relativo especificamente a trabalho, a emprego, tá? A não ser talvez Platão, Aristóteles. O Platão na República fala alguma coisa a respeito de trabalho, mas na visão grega, né? Então, tipo, esses caras que são mais modernos, por exemplo, que falam do mercado hoje em dia, eu acho tudo um bando de bobo, assim. De verdade, sabe? Mas enfim, eu acho que essa pergunta é legal, cara. Eu acho que finalmente alguém fez uma pergunta que tem impacto real no dia a dia, assim, da pessoa, sacou? Embora o que a gente tenha falado tenha algum tipo de impacto, essa daqui é a mais legal, assim. Porque é o seguinte, velho. Como é que foi minha jornada na última empresa que eu trabalhei CLT, né? Eu entrei pra fazer o que eu faço, né? Fui lá, fiz as entrevistas, não sei o que lá. E a empresa, geralmente nessa área onde eu estou, na área de marketing, ela é dividida em dois pedaços. Então você tem o marketing e você tem a comunicação, né? Eu trabalhava dentro da comunicação. Aí essa comunicação tinha um gerente e tinha nós, funcionários. Então os funcionários reportavam ao gerente, o gerente reportavam ao cliente interno, né, que era quem estava ali dentro pedindo, e o cliente interno reportava ao cliente externo. E por uma série de questões, geralmente esse contato entre o cliente e o gerente, entre o cliente interno e o gerente, tinha uma série de etapas burocráticas para acontecerem, que eram etapas que, no meu ver, tinham muito fundamento, mas não dentro do que eu faço, sacou? E nem da forma com que eu trabalho, assim. Então, quando eu entrei debaixo desse guarda-chuva, fui entendendo esse processo, vi que não fazia sentido pra mim. Porque, na verdade, esse processo todo burocrático que eu falei, tinha a ver com a questão da falta de comunicação. Que eu não sei por que cargas d'água chegou nesse nível, mas era assim. O cliente interno tinha uma demanda e pedia para o gerente. E o gerente passava para os funcionários. Em algum ponto nessa cadeia,
tinha um problema de comunicação que acontecia, que o designer aqui ele não entendia direito o que estava rolando, o que o cliente interno tinha pedido de verdade. E o cliente interno muitas vezes não pedia exatamente o que o cliente dele pedia. Então, para sanar essa questão, criou-se uma burocracia aí. Só que eu sempre fui um cara de sentar com as pessoas e conversar com as pessoas, sabe? Para fazer as coisas. Então, quando chegava uma demanda para mim, o gerente passava uma demanda para mim, eu pulava direto pro cliente interno, conversava com ele, que é o que a gente na arte chama de briefing. Eu briefava o cara, né? Pegava o que ele queria direitinho. E aí, eu conseguia fazer o trabalho direito. Então, tinha menos números do que a gente chama de refação, embora o termo seja horrível, esteja errado. Refação, né? Eu entregava mais prontamente o que o cara queria. Então eu comecei, de repente as pessoas começaram a pular esse processo todo e ir direto para mim. E aí eu criei o meu próprio processo, que era muito simples. Eu ia lá, conversava com a pessoa, depois eu sentava na minha mesa, escrevia um relatório do que eu tinha entendido e mandava por e-mail para a pessoa. Aí a pessoa dava o aceite, voltava para mim e aí eu fazia. Né, que era uma forma também de se documentar o negócio, que é do jeito que eu trabalho até hoje. Acontece que um dos donos, dos sócios na época, ele trabalhava muito forte no comercial, assim, então ele fazia muita coisa que estava relacionada muito ao meu trabalho. Então eu comecei a pular essa etapa também com ele. E ele gostou. E aí eu comecei, né, porque ele me chamava para brifar, aí eu sentava com ele e brifava, e a gente foi meio que se acertando no método de trabalho, sabe? Tipo, eu falava minhas dúvidas com ele tirava as dúvidas dele comigo, como acontece com todo mundo, né? Eu imaginava que aconteceria com todo mundo, mas com o tempo eu fui vendo que as pessoas têm um pouco de medo dessa relação, principalmente quando se trata de um chefe, né? Eu nunca entendi direito o porquê, mas o chefe meio que assusta as pessoas. Mas ele não me assustava, eu até admirava ele, porque ele tem um método muito bom de trabalho, assim, muito dinâmico, sabe? E eu gostava disso. E aí nessa política toda, e nessa quebra dessa forma de trabalho, ele começou a me conhecer melhor, e aí ele foi me dando confiança. Só que aí que tá um problema. Porque ele me dava confiança na medida que ele via que eu respondia. Né? Não é um negócio assim, eu exijo que a pessoa confie em mim e porque eu exijo que a pessoa confie em mim. Esse processo todo levou aí uns 4, 5 meses, né? Eu elaborei um novo processo e provei que funcionava, entendeu? Eu assumi um risco. Eu passei por cima desse gerente aqui, porque eu vi que o processo não funcionava comigo. Funcionava com os outros da comunicação lá. Eu era o único que fazia o que eu fazia, então funcionava comigo. Aí eu pulei esse processo, eu assumi esse risco, sacou? E a pessoa, o chefe curtiu, e aí a gente pulou. O meu jeito de ver sempre foi... O meu jeito de ver o trabalho, cara, na verdade não é mentira, não sempre foi. Começou a ser depois que eu fiquei adulto, depois dos meus 20 e tantos, depois dos meus 22, na verdade, tá? Que aí eu tive a Bibbles, etc e tal, né? A cabeça muda. Então eu comecei a ver um trabalho como uma troca. Como assim uma troca? Eu não entendo porque a gente não entende isso agora, né? Mas o trabalho pra mim é uma troca. Eu dou alguma coisa pra alguém e em troca esse alguém me dá alguma coisa, né? Isso é acordado no ato do contrato, né? Então quando a pessoa te contrata, fala assim, ó, eu espero isso de você. Você fala, beleza, eu correspondo a isso. E eu espero outra coisa de você. Aí ele fala, beleza, eu correspondo a isso, né? Então você fala assim, olha, eu quero que você faça, é o job description, né? Eu quero que você faça XYZ, em troca eu vou te dar R$1.000. Aí você fala, beleza, por R$1.000 eu faço XYZ. Só que aí, o que acontece? Você entra no negócio e fala assim, pô, legal, tô fazendo XYZ de boas. Então você entra, você faz o XYZ, que é aqueles 3 meses de experiência, né? Faz. Tô fazendo de boa? Beleza, o que eu posso fazer mais agora? Ah, então eu posso fazer não sei o que porque eu quero ganhar mais. Então, para eu pedir mais, eu preciso dar mais primeiro, né? Aquela coisa, o processo de troca equivalente. Quando eu comecei, eu fui contratado para fazer X, unicamente.
Só que esse X eu levei à excelência, entendeu? Eu comecei a conversar com pessoas do exterior para pegar referências de fora. Comecei a pegar... O meu trabalho é com arte, né? Então, pegava referências de fora. Começava a fazer umas ilustrações mais detalhadas. Comecei a buscar outras formas de fazer coisa. Teve trabalho meu que virou case na Microsoft. Porque eu elevei o PowerPoint deles a um nível que eles mesmos não tinham conseguido. Né? Eu montei um catálogo de produtos interativos no PowerPoint pra galera mandar por e-mail, né? E com a cara do Windows 10, assim. Então tinha aquele menuzinho que vem, os botõezinhos que fazem assim. Quando você clica, você vai, aí a tela dava até load a tela assim pra entrar no negócio, aí vinha, enfim. E os caras ficaram tão impressionados que virou case na Microsoft. Então a minha forma de ver as coisas é sempre essa, cara. E entender que a empresa é um organismo vivo, sacou? Então, se a empresa é um organismo vivo, eu sou uma célula. Se eu não faço o trabalho que eu tenho que fazer, eu viro um câncer. E aí eu sou cortado. Sacou? É que a gente não tem a cabeça do mercado, né? A gente tem uma cabeça que eu acho que é bacana, mas é uma cabeça um pouco mais idealizada, assim. Então... tem pessoas, por exemplo, que falam assim, eu vou sair mais tarde do trabalho porque pro chefe achar que eu tô trabalhando muito, né? Quando na verdade isso é mentira, sabe? Quando você fica muito tempo fazendo hora extra, a tendência do chefe é achar que você é desorganizado e não consegue fazer suas tarefas no tempo hábil, né? A gente também tem aquela coisa de que é ruim a gente dar uma pausa de vez em quando. Não é, cara. Você tem que dar uma pausa de vez em quando, principalmente quem trabalha com criatividade, mas no dia a dia você tá fazendo uma pá de tabela gigante lá, você tá com um monte de número na sua frente. Mano, você tem que dar umas pausas de vez em quando, cara, dar uma relaxada. Você só não pode fazer essas pausas virarem mais do que seu trabalho, entendeu? Você tem que entregar o trabalho no prazo. Eu aqui na Bedart, eu tenho uma cabeça um pouco mais aerada, então o meu jeito de trabalhar com os meus colaboradores é diferente. Eu nem exijo que os caras venham aqui, aliás, eu nem quero que os caras venham aqui na Bedart. Eu quero que ele me entregue o trabalho que eu me pedi e que a gente acordou, sacou? Então eu vou fazer um trabalho, eu sento com o cara e falo assim, eu preciso de um trabalho X até tal data. Beleza? Você consegue? Beleza, consigo. Foda-se, me faz lá. E me entrega o melhor que você consegue nesse processo. Se o cara consegue fazer isso, me entrega o melhor trabalho com prazo que a gente combinou, porra, beleza, ele vai ser recompensado e a gente vai pro próximo. Se não, eu corto o cara. Entendeu? Eu dou muita liberdade, mas eu, como patrão, né? Mas eu cobro muita liberdade. Eu fui conquistando essa liberdade no meu outro emprego ao longo do tempo. Chegou uma época que eu chegava no escritório às 11 horas da manhã e saía às 5h30. Mas por quê? Porque o chefão lá sabia que se ele me chamasse às 8 horas da noite, eu estava disponível. Ou pelo menos conseguia responder o negócio, sacou? Então, por ter essa responsabilidade, ele sabia, ele cagava assim pra mim. No sentido de, Nino, tenho esse job aqui, ó. É pra amanhã meio-dia. Você consegue? Consigo. Beleza, tá aí, faz. E eu fazia. Então, não importava se eu tivesse que passar a noite, não importava se eu tinha que fazer lá no escritório, se eu ia pra casa fazer, ou se eu pegava um notebook e fazia na padaria. Com o tempo, ele foi entendendo que um trabalho na minha mão é que nem o boss. Desculpa, gente, tocou o despertador no meio do caminho aqui, então eu vou ter que fazer uma emenda. Então, pra ele não importava com o tempo e eu sempre entregava tudo sempre no prazo, sempre com qualidade. Então ele começou a ver que ele podia confiar em mim. Então, tipo, ele tava cagando se eu tava lá no escritório, se eu tava em casa, se eu tava na praia. Sacou? Ele sabia que o trabalho ia estar com a qualidade que ele esperava no tempo que ele precisava. Entendeu? Mas isso só aconteceu por quê? Porque enquanto as regras existiam quadradinhas, como toda empresa faz, eu entregava o meu trabalho quando ele queria, com o prazo que ele esperava, com a qualidade que ele esperava. E aí ele começou a dar elasticidade e eu fui respondendo. E tem outra coisa importante também. Não sei por que cargas d'água, ele tinha plena confiança de que eu não ia metê-lo no processo depois. Por quê? Isso, na verdade, é uma forma de proteger as duas partes, tá? O ponto, sabe? Lá era um dedinho, né? Um caderninho de ponto.
Isso é um jeito de proteger a empresa, de falar que o funcionário está trabalhando naqueles horários, e de proteger o funcionário, de falar que ele estava trabalhando naqueles horários, né? Só que, por exemplo, eu trabalhava das 11 às 6, oficialmente, e depois eu trabalhava em casa. Esse trabalhar em casa, a gente trocava e-mail às 3 da manhã, assim. Esse trabalho em casa era todo motivo para processar ele. Só que eu, na minha ética e na minha moral, entendia, ou entendo até hoje, na verdade, que eu tenho essa liberdade porque eu quis. Então eu a uso porque eu quero. Então não é justo processar uma empresa por isso. Porque sou eu que estou usando a liberdade porque eu quero. Entendeu? Ah, Nina, eu sou gerente, eu sou encarregado e aí eu trabalho em casa. Você não quis essa posição? Você não sabia quando quando você foi chamado para essa posição que isso ia acontecer? Então, se você sabia, eu acho imoral você processar alguém, uma empresa, porque você faz uma função que foi acordada com você antes. Você tinha todo o direito de falar não. Ah, Nina, mas aí eu vou perder o emprego. Vai, mas ué, e daí? Procura outro. Se o emprego não tá bom pra você, você vai ficar lá? Sacou? Eu não tô defendendo o patrão. Mas eu acho que assim, a minha palavra vale mais, cara. Isso é um negócio que eu bato na tecla lá na escola do Grande Oriente com os meninos, porque assim, isso devia ser o normal de todo mundo, né? Mas infelizmente não é, então eu bato na minha parte. Eu sempre falo pra todo mundo, palavra de mago não tem volta. Se você falou que é X, então vai ser X. Ah, Nino, mas eu vou perder uma perna. Foda-se, você falou que vai ser X, filho. Entendeu? Pra mim é assim, palavra de mago não tem volta. Então, até hoje, na verdade. Hoje eu tenho um contrato com esse mesmo chefe, né? A Bedard tem um contrato com a empresa que ele montou, que é um contrato que não é bom pra mim. Mas o que acontece? Esse contrato é de gaveta, eu podia rescindir esse contrato. Mas o que acontece? Quando a gente sentou pra conversar, eu afirmei esse contrato. Eu falei, não, vamos fazer isso desse jeito. Sacou? Agora, depois de um ano, esse contrato não é bom pra mim. Mas eu falei que ia fazer. Depois de um ano não tem um ano ainda, né? Com um ano a gente renegocia. Mas eu falei que ia fazer assim. Então assim eu farei. Sacou? Na época que a gente estava trabalhando, eu acordei com ele certas coisas. Então, assim será. Com essa postura, ele acabou tendo confiança em mim de fazer alguns excessos. Então, se eu acordei com ele, olha, vamos fazer um horário mais flexível, tudo bem? Tudo bem. Então, entendeu? Foi acordado comigo. Então, se eu acordei isso, eu não tenho por que processar ele depois por isso. E isso a maioria das pessoas não entende, porque elas querem o quê? Dinheiro, né? Elas querem ganhar muito sem dar nada em troca. E, na verdade, o mercado é o contrário. Você tem que dar alguma coisa em troca para depois ganhar. Quando você entra, por exemplo, no comércio, que não é meu caso é serviço, mas se você entra no comércio, você começa a ter essa percepção muito melhor. E não é à toa que são os vendedores das empresas que ganham muito mais, inclusive mais do que diretores, dependendo do cara. Por quê? Porque eles sabem que eles só vão ganhar de acordo com o que eles trabalharem. Quando você coloca isso na cabeça, que você só vai ganhar de acordo com o que você trabalha, você começa a entender a porra do mercado, e aí o mercado passa a ser escravo seu, e não o contrário. Só que o problema é que dificilmente a gente compreende essa função, sabe? Essa relação. A gente quer o quê? Quer ganhar mais. E ao longo do tempo, por causa de algumas questões políticas até, a gente sempre ganha mais, né? Porque tem dissídio, tem sindicato, tem sei lá a porra toda lá. E aí você acaba ganhando mais por osmose. Só que eu acho que não deveria ser assim, cara. Eu acho assim, vamos trabalhar X, por X eu te pago uma folha. Então você vai me dar X, eu te pago uma folha. Beleza. Você quer ganhar, é que nem você falou do japonês aqui, você quer ganhar Y, então você vai trabalhar X vezes 2. Aí eu te pago 2 folhas. É claro que tem vários impedimentos políticos aqui, tá? Eu não posso simplesmente dobrar um salário de um funcionário. Isso legalmente não pode acontecer, tá? Então existem, vocês que acham que as leis trabalhistas lá protegem os funcionários, na verdade as leis trabalhistas fodem vocês de muito jeito, e eu só descobri isso quando eu saí do mercado, tá? Quando eu saí da CLT aí. Eu tô falando isso como ex-funcionário, beleza? A Bedart ela não cresce mais rápido
e não dá mais emprego para as pessoas, por exemplo, por causa da CLT. Né? Porque eu tenho uma série de coisas que tem que acontecer na Bedart para... tipo, a coisa mais besta, por exemplo, um funcionário para mim que custa 1.000, ele tem que produzir para mim pelo menos 1.000. Né? Então ele tem que me dar em troca pelo menos 1.000 por mês de lucro, né, de rendimento, para eu pegar esses 1.000 que ele me deu e pagar ele, concorda? Aí entra todos os encargos sociais, que esse 1.000 vai virar 1.500. Então, na verdade, o cara que consegue produzir 1.000 tem que produzir 1.500. Só que, por exemplo, um estagiário, que eu adoraria ter muitos estagiários, porque eu gosto de ensinar coisas para as pessoas, mas um estagiário não tem capacidade de produzir esses 1.500. Então eu não tenho como chamar um estagiário aqui e pagar para ele trabalhar para mim. Entendeu? Porque na verdade eu vou estar pagando o mercado. Então, tipo assim, eu não consigo contratar pessoas que estão começando na carreira para ensinar essas pessoas, porque a pessoa não vai se pagar. Sacou? Agora, por exemplo, eu coloco alguns anúncios no Facebook, por exemplo, eu preciso disso e daquilo, e algumas pessoas falam, Nino, eu queria muito fazer, mas eu não fiz faculdade, eu não conheço ainda, eu queria aprender com você. De repente eu conseguiria falar assim, já que você está aprendendo comigo, em vez de você pagar uma faculdade para te ensinar, eu vou te pagar para aprender comigo. Então eu vou te dar um salário que não vai ser R$1.000, né, que é um salário mínimo, mas vai ser o suficiente para você vir trabalhar, comer, essas coisas todas, para você aprender. Depois, se você quiser, você procura outro já com uma carga de experiência. Né? Eu acho que é uma troca justa. Vou pagar, sei lá, 500. Eu tô falando em valores irreais, tá? Mas só para vocês entenderem. Só que eu não posso fazer isso, porque tem salário mínimo. Então eu não consigo ensinar esse cara. Sacou? Mas enfim. A minha relação com o mercado é meio essa, cara. A relação que eu tenho com o mercado é com empresa. Eu enxergo também que deveria... Eu enxergo o meu trabalho agora, né? Mas na época eu enxergava o meu emprego como meu patrimônio, cara. E não tem essa, no emprego é chato, o que eu faço é bosta. Não, velho. O que eu faço é o suficiente. O que eu faço pra eu ter as coisas legais. Lembra da balança, do pêndulo do magro arimetista? Então o emprego é a coisa ruim que você faz pra ter a coisa boa, velho. O meu emprego me dava salário, me dava o meu vale-refeição que eu comia pra caralho com a Ana, me dava sistema de saúde particular. Então, tipo, é uma coisa ruim que eu tenho que fazer pra ter as coisas boas, mano. Eu ia viajar por causa do meu emprego, eu ia fazer um monte de coisa por causa dele. Eu tinha até estabilidade, que é um negócio... Outra emendinha aqui. Eu tenho estabilidade, que, por exemplo, hoje eu não tenho. Eu tenho dor de cabeça no sentido figurado, constante de arranjar cliente, porque eu preciso pagar a galera e preciso pagar fornecedor, e aí se o cara não me paga, fudeu, porque aí o dinheiro vai faltar e, sabe? Hoje em dia eu tenho uma dor de cabeça constante, assim, com isso. Né? Na época, não. Eu sabia que eu fazendo ou não fazendo, o meu salário pingava na minha conta, entendeu? Que eu acho que também é uma coisa ruim, sabia? Porque eu acho que isso impulsiona o nosso não trabalho. Mas enfim, eu acho que é isso. Hoje foi mais uma reflexão do cinzento do que um vídeo. O vídeo já parou 2 vezes aqui. Eu vou parar de gravar, porque eu também acho que já falei bastante. Espero que vocês tenham compreendido aqui, camarada que fez essa pergunta. Eu espero que você tenha compreendido a minha relação aqui. A minha relação sempre é essa, cara. Sempre é uma troca. Então eu tenho que dar primeiro para depois pedir, inclusive no emprego. Isso em todas as áreas da vida. Se eu quero que a Ana seja legal comigo, eu tenho que ser primeiro legal com a Ana. Se eu quero que a peteca seja legal comigo, eu tenho que primeiro ser legal com a peteca. Entendeu? Eu não posso exigir sem dar. Eu tenho que dar primeiro. Se eu tô no metrô, eu não posso exigir que as pessoas sejam educadas comigo primeiro para aí eu ser educada com elas, como a maioria das pessoas falam hoje em dia. Eu preciso ser educado primeiro para depois ter a educação da pessoa, entendeu? Se eu tô no trânsito e eu preciso ser primeiro, cara. É sempre assim, eu preciso ser primeiro. Eu faço minha... Essa é a diferença, na verdade, eu acho que do mago para a pessoa normal. O mago, ele compreende que ele faz. É o mago que cria a sua realidade. Entende essa parábola? O mago cria a sua realidade. Então, ele não é refém dos acontecimentos. Então, para eu criar a minha realidade, eu preciso agir ativamente. Enquanto, geralmente, a maioria das pessoas agem passivamente. Elas não agem, né? Elas reagem só. Então, por isso que é comum. Minha vida não vai pra frente porque tem pessoas que têm inveja de mim. Então, em vez da pessoa mudar esse negócio, ela fica lamentando porque outro está mudando a realidade dela. Né? Eu dou
educação para quem é educado comigo. Então, tipo, a pessoa não está ativa, ela está reagindo. E aí não dá pra você reclamar muito da sua vida, cara, porque você tá agindo conforme a vida tá te levando. O mago não, o mago compreende que é ele que constrói a sua vida. É ele que faz a sua vida acontecer. Então, se eu quero ganhar mais, eu vou fazer isso acontecer. Eu vou atrás do negócio. Se eu tô trabalhando, como é que eu faço esse negócio acontecer? Eu coloquei um post esses dias no Facebook que tem tudo a ver com isso. O Brasil hoje em dia tem falta de emprego, mas também tem falta de trabalhador, não de empregado. Percebe? É lógico que eu entendo completamente a percepção de todo mundo, tá? Eu passei por isso por muitos anos. Eu tô falando pra vocês como alguém que passou por isso, tá? Eu fui mandado embora da empresa. Falei, porra, o mercado tá foda, eu não vou arranjar outro emprego. Eu ganhava bem naquele emprego. Eu falei, não vou arranjar outro emprego com o mesmo salário que eu tinha. Então o que eu fiz? Agi ativamente pra mudar meu futuro. Não procurei emprego, procurei trabalho. Hoje em dia eu trabalho. Eu tenho uma empresa, eu não tenho emprego. Eu tenho trabalho. Vocês percebem a diferença? Então, muita gente reclama pra mim, Nino, eu perdi meu emprego, tô desempregado há muito tempo. O que você sabe fazer? Sei fritar bolinho. Porra, frita e vende. Entendeu? Faz o trabalho. Trabalha. Não emprego. Trabalho. Sacou? O Deds tá aqui, é um senhor já de 60 e tantos anos já, que ele tem uma cabeça do baby boomer, né? Que é aquela geração anterior, e ele tá se adaptando. Tá aposentado, já tem a vida dele. Mas ele tava na casa dele lá e eu precisava de alguém pra me ajudar aqui. Chamei o velho pra me ajudar, né? Aí a gente tá sofrendo, ele tá sofrendo agora uma quebra de paradigma, porque a Bedart vem da minha cabeça. Então, tipo, a minha cabeça é essa coisa maluca que tá aqui, né? Então ele não consegue ficar sentado direito aqui. A gente tá o tempo inteiro pensando nisso, pensando naquilo, vem daqui, vai dali, faz não sei o quê. Por quê? Porque é trabalho, não é emprego. Sacou? Tá desempregado? O que você sabe fazer, velho? Ah, sei cozinhar ovo. Como é que você ganha dinheiro com isso? Porra, eu posso vender ovo na obra. Então, cozinha as porra do ovo e vai vender na porra da obra. Só faz direito, tá? Se você for fazer isso, por favor, faz direito. Vai lá, tira um MEI, né? O microempreendedor individual, que você vai ter que pagar seu impostinho, né? Isso evita de você ser levado, vê o que você precisa fazer para vender seu ovinho, faz direitinho, e aí vai vender seu ovo, sacou? Ah, não sei fazer porra nenhuma, eu tô aqui em casa, eu gosto muito de ler, só isso, é o que eu gosto de fazer. Pô, então pega essa sua capacidade de leitura e escreve, é o outro lado da leitura, escreve, faz livro. Hoje em dia você pode imprimir on demand, sabe? Pensa assim, ó, você tá desempregado, tá em casa, você não tem o que fazer, velho. Não tem nada pra você fazer, então qualquer coisa que você fizer, alguma coisa. Escreve um livro e coloca no AGBook pra vender. Depois divulga, né? É o seu trabalho. Você escrever e a divulgação. É trabalho seu, velho. Vai lá e divulga. Sacaram? Eu acho, brother, que a minha relação com o mercado, a minha relação com a empresa, é lógico, quando eu era adolescente não era assim, tá? Eu era outra cabeça. Eu era a cabeça como a maioria. Mas depois que eu compreendi meio esse processo, a minha relação com a empresa, minha relação com o mercado é essa, tá? Eu peguei um job gigantesco agora, né? Que é o que eu vou entregar nesse final de semana. Eu abri minha bunda, velho. Falei assim, ó, não, vamos lá que eu aguento esse torpedo aí. Os caras falaram, você aguenta? Aguento, então vem. Aí eu tô trabalhando que nem um desgraçado. Entendeu? Vou ganhar, mas eu tô trabalhando que nem um viado. Eu tô trabalhando, que nem um viado, não, desculpa, que nem um desgraçado. Eu trabalho, mano, trabalhando de segunda a segunda, 20 horas por dia, há quase um mês. Entenderam? Eu não poderia ganhar o que eu vou ganhar com esse job, a Bedart ganhar o que ela vai ganhar com esse job, trabalhando 8 horas por dia, com 1 hora de almoço, e 20 minutos por hora no Facebook. Entendeu? Essa é a minha relação. Espero que vocês tenham compreendido aí, espero que eu não tenha ofendido ninguém. Desculpa pelo viado que eu soltei aí. Não foi isso que eu quis dizer. Mas espero que vocês tenham compreendido, beleza? Vou lá pra dentro agora juntar essas partes que pararam e vejo vocês amanhã.